Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo e hoje nós falaremos como que é o Vaticano na questão espiritual. Bom, eu visitei lá um tempinho atrás, acho que talvez uns 2 anos, né? Eu não tinha tanta mediunidade como eu tenho hoje, porque ela vem melhorando e desenvolvendo. Porém, eu posso dizer o seguinte, e sendo direto e reto, né? Que eu gosto de ser muito direto. Inclusive, já lembrando, né? Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo, ative todas as atualizações. Então, como que é o Vaticano, né? É um lugar muito grande, é um país, na verdade, é considerado um país dentro da Itália, e ele tem a parte do museu, tem a parte da capela, tem a parte da igreja. Então a gente pode dizer que existem energias de diversos tipos lá dentro. Mas logo de cara, você percebe que, por exemplo, tem um museu lá que ele tem muitas coisas do Império Romano, muitas coisas de vários tipos de civilizações, até coisa do Egito tem lá. É claro que esses materiais eles estão carregados com certa energia, né? Mesmo que os materiais não estejam tão carregados, por exemplo, tem umas banheiras de Nero lá. Só o fato de uma pessoa que conhece a história de Nero, por exemplo, do imperador, né, do ex-imperador, a hora que ela vê aquele tipo de material, ela pode ficar em uma certa baixa sintonia, vamos dizer assim. Então isso acaba gerando, de forma geral, uma energia ruim, vocês estão entendendo? De forma geral, né? Porém, tem um lado do atendimento. O Vaticano tem muitos lugares no plano espiritual de atendimento. Porque imaginem só que todo mundo que está ali na Europa, que desencarna e que é da Igreja Católica ou pelo menos assim, que teve como referência durante a sua existência física a Igreja Católica como religião, ele vai buscar, depois de ficar vagando por um tempo, ou depois de sair do umbral, ou depois de perceber que morreu e não sabe para onde ir. Lembrando que se é uma pessoa boa, ela nem vai precisar passar por isso daí, ela já logo vai ser atendida. Mas se é uma pessoa mais ou menos, ela pode passar por essas coisas que eu falei, né? Se é uma pessoa ruim, com certeza. Então o que ela vai fazer? Ela vai buscar o Vaticano. Vai chegar lá, vai ter uma equipe do plano espiritual para atender aqueles espíritos. Uma equipe bem grande, diga-se passagem. Inclusive isso fala nos livros Violetas de Janela, né? Que ela vai visitar os lugares religiosos, né? A maioria, assim. Então, a gente percebe o que? Existe um atendimento, etc. Sim. Porém, o resto eu achei bem, vamos dizer, complicada a questão energética. Principalmente porque a gente sabe que existem padres, líderes religiosos muito bons, porém existem os mercenários, né? Tem muito a questão do dinheiro também empregado, né? Então, assim, por conta disso, eu acho que isso acaba contaminando. E tem a questão da pedofilia, mas eu não sei se isso tenha nesse lugar e tal, acredito que não. Mas tem a pedofilia que também envolve a Igreja Católica em poucos casos, mas da mesma forma que também envolve todas as religiões, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não estou querendo dizer que a Igreja Católica é ligada à pedofilia, claro que não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que não basta o cara ser religioso para ser uma boa pessoa, para estar acompanhado de bons espíritos, para ter boa energia. Pelo contrário, na verdade, né? Isso é só uma referência para que ele, sendo um religioso, ele tenha acesso às boas informações, e se ele conseguir aproveitar bem essas informações, ele sim vai conseguir ser um espírito evoluído e andar para frente no sentido de auxiliar o próximo e não prejudicar ninguém. Então, essa questão de o cara é pastor, o cara é padre, o cara é dirigente do centro espírita, não faz diferença nenhuma na questão evolutiva, nenhuma mesmo, tá? O umbral tá cheio de espírita, tá cheio de padre, tá cheio de pastor. Inclusive outro dia mesmo eu vi uma federação que estava cobrando R$400 o ingresso para 3 dias de evento num centro espírita. É uma federação, eu nem vou falar qual que é, porque na verdade eu não lembro. Se eu lembrasse bem eu até falava de qual estado que era. E eu questionei eles, falei para eles assim, mas pô, vocês estão cobrando R$400, né? Por que tudo isso? Tá pagando cachê, porque R$400 o cara faz um show do Luan Santana aí, sei lá, eu nem entendo muito disso, de algum famoso,
Eles falam, não, é para custear os nossos livros, os custos, mas pô, R$ 400, se vão 1.000 pessoas, o que é pouco, dá 400 mil. Se eles não pagam um cachê para dirigente espírita, pelo menos não deveriam, né? No máximo, sei lá, pagar a passagem, pagar o hotel. Ele tá falando de gastar aí 20, 30 mil reais, então quer dizer que sobra 370, aí paga mais 20 de aluguel, sobra 350. Então quer dizer que um evento os cara faz 350 mil, isso não é espiritismo, isso daí é negócio, é business. Se é o cara que faz um negócio desse, você pode ter certeza absoluta que ele tá cavando a sua própria entrada no umbral, utilizando-se a religião para embolsar dinheiro, tá ferrado. Então, o que eu digo a vocês? Que na realidade não faz muita diferença essa questão se é o Vaticano, se é não sei o que. Tem gente que acha que a Capela Sistina, aquela pintura que Michelangelo fez, né? É uma coisa mágica, tá? Não tem nada demais. Inclusive eu achei péssima energia, me senti super mal lá dentro. Tudo bem, é bonito porque é uma coisa gigantesca, uma pintura no teto, mas e daí? Não muda nada, né? A gente sabe que isso não vai fazer diferença na vida de ninguém, na realidade, né? Materialmente. Então a gente tem que pensar sobre isso. Então a gente volta naquele ponto, né? As religiões, elas servem só de vamos dizer assim, de guia para que a gente chegue ao plano superior, né? Ou seja, o cara pode ser qualquer, né, como eu falo, pastor, padre, dirigente espírita, dirigente da casa de Umbanda, Candomblé, não faz diferença, isso não faz diferença. O cara pode conhecer a Bíblia, o cara pode conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, saber decorar do Livro dos Espíritos. Se ele não praticar os valores morais que Jesus veio nos ensinar, ele não vai para lugar nenhum. E pelo contrário, ele ganha uma grande responsabilidade, porque ele teve acesso a todo esse conhecimento e não aproveitou. Então ele vai ser muito mais cobrado. Lembra que fala lá no Evangelho que quem tem mais vai responder por mais, né? Ou seja, a responsabilidade maior vai obter mais ganhos, né? Então esses que têm as oportunidades de estarem à frente das religiões e de terem poder tanto de decisão como muito de influência, eles serão altamente cobrados no plano espiritual. E a gente tem que lembrar isso, que não significa nada questão religiosa se a pessoa não viver exatamente os evangelhos de Jesus. Só para finalizar, vou lembrar uma coisa, que Jesus mesmo, naquela época que ele reencarnou no planeta Terra, ele poderia muito bem ter tomado a frente da religião lá, né? Poderia dos fariseus, do judaísmo, sei lá, de qualquer religião. Ele poderia ter tomado a frente ou poderia ter criado uma religião, mas não foi isso que ele fez. Pelo contrário, ele foi lá, ele ajudou os outros, ele fez a caridade, ele ensinou muita coisa nos sermões, ele curou muitas pessoas. E ele fez isso para quem? Para os da raça dele, que eram os judeus, para os romanos, que, entre aspas, escravizavam os judeus, para os grandes inimigos, que eram os samaritanos. Os samaritanos eram os grandes inimigos dos judeus. E ele foi lá e fez a mesma coisa que ele fez para os outros, fez também para os samaritanos. Ou seja, a mensagem dele foi muito clara. Não interessa a religião, não interessa a raça, não interessa onde você nasceu. O que interessa é sim a sua atitude, né? Se você é bom com os outros, se você não faz mal para ninguém, se você não é egoísta, se você faz a caridade, se você pensa no próximo. Esta foi a única mensagem. Se você lê o Novo Testamento inteiro, todas as falas de Jesus e dos apóstolos sobre Jesus, essa vai ser a única coisa que você vai concluir. Valeu, pessoal, não se esqueça, se você tem Instagram, me siga no Instagram lá. Valeu e até a próxima.